eu estou naquele parêntese que eu pedi permissão para abrir há 2 meses e meio atrás, e para vir a Lucas 15, parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos filhos perdidos, do administrador infiel, e atravessamos tudo isso, o rico e o Lázaro, a conversa sobre o inferno e o significado dele, como é totalmente diferente das projeções religiosas e das doutrinações religiosas. E eu disse que iria continuar um pouco mais aqui em Lucas, e eu estou em Lucas 18, numa pergunta que aparece no verso 8, que diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você consegue repetir comigo essa pergunta de Jesus? É uma pergunta retórica. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará porventura fé na terra? Repita comigo mais uma vez: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará porventura fé na terra? O que é isso? Se a gente olhar para a quantidade enorme de confissões religiosas de fé ou de crença no planeta, 90 e tantos % dos habitantes da Terra praticam alguma coisa que eles chamam de fé, ou de crença, ou de filosofia espiritual. A grande maioria, esmagadoramente, mais gente confessa que tem algum tipo de fé do que os que dizem que são agnósticos ou ateus. E no cristianismo, que tem aí o seu 1,5 bilhão de professantes de fé espalhados pela Terra, mais concentradamente no ocidente do planeta, tem essa multidão inteira que diz que crê. E são pessoas, na maioria das vezes, ou fanáticas, ou então que carregam a bandeira, mesmo que não tenham esse tipo de devoção profunda a nada, mas pelo menos o estandarte, ou a identificação, ou a resposta aos censos, fazem esse indivíduo, essas pessoas, dizerem que são cristãos. E aí é a soma do pacotaço inteiro que nos colocaria nesse grupo de 1,5 bilhão de cristãos planetários. Mas Jesus disse: se a gente esquecer todos os demais, fazendo como em geral o cristianismo faz, e ficarmos apenas com esse nicho terráqueo de 1,5 bilhão de cristãos, Jesus diz, incluindo a esses, e eu diria que antes de tudo e antes de todos, a esses prioritariamente. Embora, quando Jesus tenha dito as palavras que disse aqui em Lucas 18:8, o público imediato ao qual ele estivesse dirigindo fosse um público de fariseus, puritanos, religiosos, seus acadêmicos, seus pensadores, seus escritores, seus escribas, a multidão do povo que se reunia por curiosidade ou por interesse em cura ou em qualquer outra coisa positiva, negativa ou neutra, e os discípulos dele, que estavam ali presentes, os chamados apóstolos e alguns outros. Esse é o público imediato aqui de Lucas 18:8. É para esse público imediato que Jesus lança essa questão retórica. Quando porventura voltar o Filho do Homem, encontrará fé. E por fé, ele não está falando de crenças variadas. Ele não está falando algum tipo de aposta no transcendente, no luminoso. Ele não está falando de apreciação pelo sagrado. Jesus não dava a mínima para o sagrado. Quando você usa a palavra sagrado vinculadamente a Jesus, você está cometendo um absurdo semântico e teológico e fenomenológico, porque o sagrado é uma coisa contra a qual Jesus briga o tempo todo. Vocês é que não notaram, porque não sabem nem fazer a diferença etimológica, que é seríssima. Mas, pois bem, Jesus está falando, porventura,
quando voltar o Filho do Homem, encontrará algum tipo genuíno de fé na terra? Os apóstolos ficaram olhando uns para os outros. Os judeus devem ter pensado: que cara mais presunçoso. Ele não está levando em consideração a minha fé, a que eu mantenho com toda a força puritana, com jejuns, com orações, com dízimos, com pagamentos, com dedicações. Que sujeitinho. Pois bem, mas é a pergunta que ele faz e que precisa ter resposta, porque ela lança um princípio escatológico poderoso. Na escatologia de quem quer que construa tal escatologia, e tem muita gente que é arquiteto de escatologias, as escatologias que nós temos no mundo cristão são todas montagens, são sistematizações. E as que tomaram conta do século XX, entraram no XXI, foram originalmente inventadas no século XIX por Ellen White, pelo fundador dos Testemunhas de Jeová, por toda a forma de adventismo esperando e marcando a data da volta de Jesus, até que nós chegamos nos anos 50, e aí os batistas, os pentecostais, os independentes protestantes evangélicos americanos começaram também a ver que ter uma proposta de sistematização escatológica era uma coisa vantajosa, conquanto no Novo Testamento isso não exista, mas eles pegam um verso daqui, outro dacolá, e eles saem montando pedacinhos de Daniel, pedacinhos de Ezequiel, pedacinhos de Isaías, com pedacinhos de Zacarias, com pedacinhos de Mateus 24, de Lucas 20, 21, 22, com pedacinhos de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, com pedacinhos do Apocalipse, aí montam aquele Lego escatológico e apresentam num best-seller e ganham milhões, como foi o caso do Tim LaHaye, que a maioria aqui não conheceu, mas eu conheci muito bem. Tim LaHaye. Pouca gente fez tanto mal escatologicamente falando ao povo cristão no mundo quanto o Tim LaHaye, que foi também o que produziu os vídeos, a série, antes disso o livro, Os Deixados para Trás. Tudo feito em nome de Jesus, mas com base numa escatologia neopentecostal, pentecostal, adventista, testemunha de Jeová, desse blend que eles fizeram, montaram, e milhões de pessoas compraram os livros dele, e ele ficou milionário. Ficou tão milionário que começou até a fazer besteira na vida. Eu não vou aqui dizer de que natureza elas foram, mas foram íntimas e pessoais, porque não é do meu interesse entrar na alcova de ninguém. Um segundo indivíduo que produziu um livro que criou um abalo horroroso, feio, mentiroso, inclusive, porque nunca tem pedidos de desculpa e de atualização da própria mentira que eles construíram sistematicamente como escatologia. Que é o Hal Lindsey. A maioria de vocês não sabe nem da existência desse cara. Mas ele escreveu um livro chamado As Agonias do Planeta Terra, que no início dos anos 70, 1970, 71, 72, 73, e daí para frente, foi muito mais lido e vendido, provavelmente, do que a Bíblia. Todo mundo tinha um exemplar. E ele ficou muito grato porque se tornou um homem milionário e também fez um monte de besteiras na vida pessoal com tanto dinheiro e poder na mão, como só ia acontecer. Pois bem, o que você chama de doutrina da volta de Jesus, no meio cristão, tem um berço no adventismo escatologista, nos testemunhas de Jeová, que em alguns aspectos são extremamente parecidos aos adventistas, e nas construções pentecostais do início do século XX, que acabaram evoluindo para o livro Agonias do Planeta Terra, do Hal Lindsey, e para os Deixados para Trás, do Tim LaHaye. E todo mundo, que ninguém lê, porque ninguém lê o Novo Testamento, ninguém tem conhecimento de nada, a ignorância é brutal e absoluta, são ignorantes do Evangelho em gênero, número e grau.
eles ouvem o pastor falando, repetindo aquelas formulazinhas, e eles pensam que aquilo foi o anjo Gabriel que trouxe, que foi Jesus que entregou. Aí vê esses pastores, cada bomba que cai no Irã, olha, deve estar cumprindo essa profecia. Ou cada bomba que cai em Gaza, Deus está cumprindo profecias. E Deus só cumpre profecias com bomba de Israel na casa dos outros. Porque eles também se tornaram sionistas ideológicos, sem nem saberem nem perceberem, eles cultuam o Israel dos israelenses, do sionismo, do Netanyahu, cultuam, sem lerem o que Paulo diz em Romanos 9, 10 e 11, sem lerem o que Jesus diz a respeito disso em Mateus 24, sem lerem o que Jesus diz em Mateus 20 e 21, a respeito dessa situação em 22, sem observarem o fato de que no Apocalipse você praticamente encontra duas alusões ao nome Israel, e diluidamente com algo que se parece muito mais com a universalidade do povo de Deus na terra do que com uma etnia, um povo ou um lugar no espaço-tempo. Mas não tem nenhuma noção de coisa alguma a respeito disso. Não tem. Por isso é que se enrolam com a bandeira de Israel, cultuam aquele povo. Você é considerado herege se amar a Jesus de todo o coração, mas não defender as políticas de Israel, você está em pecado. Esse é o tamanho da desgraça que se construiu entre nós. Aí, como é que eles respondem essa pergunta de Jesus? Se é uma pergunta retórica cuja resposta pressupõe não, como definição. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? A resposta é não. Aí eles dizem como não? Se no Brasil a igreja não para de crescer, nem na América Latina, nem na África. Ela está diminuindo um pouco nos Estados Unidos, mas aqui ainda não começou a diminuir, ela só não cresceu tanto quanto deveria, mas ainda continua com números positivos. A gente pode até chamar de um avivamento. Mas Jesus, à medida em que os tempos passam e a gente vai entrando nessa era pré-escatológica, princípio das dores, o mundo vai ganhando configurações de natureza apocalíptica. Quem conhece bem o Apocalipse, o lê a vida inteira e o estuda e o compara com ele próprio e com os demais apocalipses da mesma época, e lê o Apocalipse tendo Jesus como chave hermenêutico e interpretativa, você olha e vê que a gente está se aproximando de um tempo crucial, horroroso. A gente não chegou nele ainda. Olha como eu estou em paz aqui em casa. Vai chegar uma hora em que não haverá mais lugar nenhum de paz na terra. Eu ainda estou aqui cercado de luz, cores, flores, pássaros, silêncio, quietude, sossego, porque nós só iniciamos esse processo em algumas geopolíticas da terra, mas graças a Deus isso não se mundializou do jeito que isso acontecerá, porque Jesus repetiu diversas vezes que esse dia virá sobre todos, guarde bem, esse dia virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra, todos. Não haverá nenhuma geografia de isenção e de tranquilidade, todos sofrerão. Então, se não chegou ainda, por exemplo, aqui, é porque ainda não chegou o tempo do todos. Mas eu sei que ele virá, e do jeito em que as coisas andam, com a velocidade em que andam, não demorará tanto a chegar. A gente tem que se preparar para o que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20, 30, até 50 anos, onde o apocalipse zumbi vai tomar conta do planeta com um monte de androides e inteligências artificiais e o pior dos mundos se fundindo. Todas as piores ficções que a imaginação humana já produziu vão acontecer simultaneamente em lugares diferentes do planeta. E todas elas são distópicas e catastróficas. E em meio a tudo isso, Jesus diz que não haverá fé na terra. Não haverá fé. Aí você diz, bom, isso tem que ser bem adiante, porque por enquanto o Brasil está cheio de fé. Aí eu digo, fé? O Brasil? Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ficar zangada comigo, com ódio até,
Mas não tem fé aqui, não. O evangelho está num estado moribundo, morrente. Praticamente não tem quase ninguém pregando o evangelho puro e simples de Jesus. Comparado com o tamanho da população que se confessa cristã, praticamente não há pregadores do evangelho puro e simples e praticamente não há igrejas da encarnação, da simplicidade desse evangelho de Jesus. A maioria absoluta, 90 e tantos por cento, 95%, estão vivendo de superstição, fetiche, culto ao sagrado, ao engano, culto a mamon, culto ao dinheiro, culto ao poder, culto a figuras políticas, a ideologias políticas, tudo menos fé. Você encontra já hoje nesse país. E por que eu digo isso? Porque nesse país a gente tem um monte de fariseus, de saduceus, de religiosos, evangélicos, pentecostais, adventistas, testemunhas de Jeová, reformados, mas sem fé. Sem fé. Quem crê um pouquinho melhor em alguma outra coisa descrê do resto. Sem falar que fé para Jesus não era um pacotinho doutrinário. Quando ele diz para tanta gente que ele disse, filho, filha, a tua fé te salvou, não teve aula de catecúmenos, não teve nenhum curso de preparação para batismo, nem para salvação, nem para a declaração da graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Era gente que estava vindo de lugar nenhum e voltando para lugar nenhum. Não havia uma única recomendação de Jesus ou dos apóstolos, olha, não deixe de frequentar a sinagoga mais próxima da sua casa. Ou não deixe de ir ao templo uma vez no ano, pelo menos, para oferecer algum sacrifício. Não existe nenhuma recomendação. O cara chega, é abençoado, Jesus diz, a tua fé te salvou, volta para casa. É para casa que Jesus manda eles. Sem doutrinação de nenhuma natureza, mas Jesus diz, em verdade eu vos digo, como é o caso do centurião romano, em todo Israel, com doutrinação de todos os rabinos, eu jamais encontrei ninguém que tenha a fé desse centurião romano. Ou como ele diz para a mulher Ciro-Fenícia, lá da região do Líbano, onde ele deu uma saída para descansar, e a mulher insistiu pedindo cura para sua filha, até que Jesus, num diálogo insólito com ela, a ouve dizer, eu sei, Senhor, que tu vieste prioritariamente nesse primeiro momento para pregares para essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sou membro e não tenho essa etnia, não tenho nada disso, mas eu sei quem tu és, eu tenho fé em ti, e eu sei que a tua bondade e a tua compaixão são tão grandes que até as migalhas que caem da tua mesa podem atender às necessidades do mundo inteiro, começando pela minha vida, pela minha casa, pela salvação da minha filha. Aí Jesus olha para ela e num rasgo de perplexidade linda, ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. O que ele não disse para nenhum judeu em lugar nenhum, em circunstância nenhuma, Jesus não louvou a fé de judeu nenhum, mas louvou a de um centurião romano e de uma pagã Ciro-Fenícia fora das fronteiras de Israel, de um indivíduo que hoje estaria habitando o Líbano, aquela senhorinha. Portanto, o que Jesus chama de fé não é o que a tua igreja chama de fé, nem os reformados chamam de fé, nem os neopentecostais chamam de fé para cura e milagre, nem qualquer denominação chama de fé, nem os católicos chamam de fé. Eles chamam de fé a catequese, a doutrinação, o esquema de validação, mas não o que Jesus chamava, que é essa explosão de dunamis de confiança na certeza do amor de Deus que não falha em favor de todo aquele que o invoque sinceramente em espírito e em verdade, aonde tudo o que não conta e que não presta para servir de validação para nada é o pedigree, é a doutrinação, é o batismo, porque você lembra que Jesus mesmo não batizou jamais ninguém. A gente não ouve e não lê nenhuma narrativa de Jesus batizando os seus próprios apóstolos. Se alguém os batizou foi João Batista, porque Jesus mesmo não. E você anda aqueles 3 anos e 4 meses ou 5 meses
com Jesus e os apóstolos, você não vê Jesus em lugar nenhum mandando fazer uma catequese, separar alguém para depois que ele estivesse catequizado ser batizado nas águas, ou por aspersão, ou por efusão. Nada, isso tudo é invenção do cristianismo com assimilações também de natureza pagãs e não apenas de João Batista. Porque muitos outros grupos religiosos praticavam os seus próprios ritos de iniciação batismal, mas Jesus foi totalmente anárquico em relação a isso. E pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Portanto, isso nos induz a fazermos uma pergunta: de que fé Jesus está falando? No capítulo 18, ele começa contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum, que era um indivíduo iníquo, desse tipo que pisa em qualquer um e não quer saber. A gente tem autoridades mundiais que são exatamente iguais a esse juiz iníquo. Também naquela mesma cidade havia, além disso, uma viúva que ia ter com esse juiz iníquo todo dia. E dizia a ele: julga a minha causa contra o meu adversário. E o cara não aguentava mais, porque ele abria a porta da casa dele e lá estava a viúva. Ele ia para o lugar de julgamento nas esquinas da cidade para ouvir as demandas, ela já estava lá antes dele. E falasse quem falasse, ela gritava e interrompia: julga a minha causa. E depois de dias, quem sabe meses, e o cara de braço duro e dizendo: ninguém me força a fazer um veredito que eu não queira dar na hora da minha autodeterminação. Mas ela o perturbou tanto que ele chegou a uma conclusão diferente. Ele disse: eu não aguento mais ser perturbado por essa mulher. Ela não para até que eu a atenda. Eu não respeito homem algum, mas essa mulher é chata, é inoportuna, ela não para de pedir. Portanto, eu julgarei a causa dela para que ela pare de me molestar. Aí Jesus fala, preste atenção. Jesus entra no papo e diz: considerai no que diz este juiz iníquo. É Jesus quem chama esse juiz de iníquo. Esse juiz da iniquidade, que não está nem aí para a justiça, para a equidade, para a verdade. Não, ele faz conforme o destempero do momento e as pulsões narcisísticas enlouquecidas do seu coração. Considerai no que diz este juiz iníquo. Eu vou julgar para não ser importunado. Não fará Deus, porventura, justiça aos seus escolhidos até que... porque ele é bom? Jesus está fazendo aqui um contraste. Se o juiz iníquo, perverso, não suporta a insistência da viúva, imaginem o Pai Celeste. Se vocês vão precisar gritar, clamar, pedir, insistir, chorar, se desesperarem o tempo todo, o esmorecimento que ele espera que vocês não tenham é a certeza de que ele atende, de que ele ouve, de que ele sabe. Não duvidem disso. Não esmoreçam quanto ao fato de que há Deus sobre a vida de vocês. Ele não está fazendo uma recomendação para que a gente tente encher o saco celestial de orações repetidas. Ao contrário, seria uma contradição de termos quando ele diz em Mateus, no capítulo 6, e quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, os gentios, os ignorantes. Ao contrário, o vosso Pai Celeste sabe. Só mantenham a confiança, não esmoreçam na confiança. Ele vê, ele sabe, ele ouve, ele se solidariza. Ele é a antítese do juiz iníquo, até o juiz iníquo. Ouve a oração da viúva para se ver livre do molestamento, sendo ele mau. Imagina o Pai que é bom, que é compaixão, que é misericórdia. Ele ouve. Não esmorecer diante dele não significa ficar repetindo a mesma oração, contrariamente ao que Jesus ensinou que se deveria fazer. É não esmorecer na confiança, na esperança, na certeza de que ele ouviu, de que ele recolheu as minhas lágrimas no seu odre,
que está tudo diante dele, que o meu falar é inapagável diante do Eterno. É disso que Jesus está falando. Mas aí ele completa dizendo: prestem todavia atenção nisso. Mantenham isso no coração, porque uma das coisas mais difíceis será manter essa fé que não esmorece na esperança, que é capaz de esperar contra a própria esperança, que crê apesar da aparente demora, que confia apesar da ausência de sinais objetivos imediatos e confortadores, todavia não desiste, não esmorece, continua, porque sabe e conhece a natureza do caráter de Deus, que é bom. Isso de um lado. Mas de outro lado, eu pergunto a vocês, e quero que vocês fiquem pensando: porventura, quando o Filho do Homem for voltar, ele vai encontrar algum tipo de fé dessa natureza? Perseverante, amorosa, confiante, sincera, lúcida, silenciosamente entregue, pacificada diante dele? Porventura? E a resposta, qual é? Não. Agora, uma vez que a gente diz isso, e chega nesse momento aqui, quando ele inicia o verso 9, que é uma sequência, propôs também. Esse também chama o que está no contexto antecedente para bem juntinho. Portanto, a parábola do fariseu que estava presente nesse ambiente com os seus escribas, ele é protagonista da plateia, dos mais importantes. Chegaram lamuriando e terminaram ridicularizando Jesus, mas estavam lá. Nunca vão embora. Ficam para perturbar. Aí Jesus, depois disso, diz: eu tenho uma outra história a contar também a vocês. E aí ele diz: essa parábola é para alguns que confiam em si mesmos, porque se consideram justos. Obviamente ele estava, antes de tudo, fazendo alusão aos fariseus. Se consideram justos, superiores, mais puros, mais santos, mais puritanos, os eleitos de Deus, os que são donos dos cartórios divinos, autenticadores de firmas para ver quem vai entrar no céu. Esse é o pessoal que Jesus está encarando e denunciando, que é justamente esse pessoal que você aplaude e com o qual você se identifica sem perceber a loucura do que está fazendo. Os que se consideravam justos e desprezavam os outros, publicanos, meretrizes, pecadores, não frequentadores de sinagoga, que não dão o dízimo, que não aparecem para aplaudir as coisas que Deus quer que lhes sejam aplaudidas. Nós somos superiores a esse pessoal todo. As práticas e os caminhos religiosos da nossa vida demonstram a nossa superioridade. E aí Jesus diz que eles desprezavam os outros, e o verso 10 afirma: dois homens, considerando que o contexto ao qual eu me dirijo é esse tipo de gente que está aqui também me ouvindo, eu quero dizer mais uma história. Dois homens subiram ao templo, lá de Jerusalém, construído por Herodes o Grande, nos dias de Jesus, com o propósito de orar. Pelo menos era a declaração: vamos orar no templo. Eles não estavam juntos, mas cada um subiu, bem separadamente, um do outro. Um era um fariseu, todo cheio de santidades pessoais, puritaníssimo. E o outro era um publicano, desprezível, que trabalhava para os romanos, que era tratado como um marginal, completamente abominável pela consciência religiosa, e que não tinha nem o direito de entrar no templo. O que esse cara de pau está fazendo no meio da congregação dos santificados? Ele não tem compromisso nenhum com o sustento desta casa, como vocês ouvem o tempo todo por aí. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, porque oração de hipócrita, oração de fariseu, oração de religioso que confia em si, na sua própria justiça, nas suas doutrinas, nas suas eleições, na sua superioridade, em como eles são tão agradáveis a Deus. Esse é o fariseu que está para todo lado. Eles são a maioria entre nós, mentirosos, vivem só
Da cara para fora, dentro está tudo podre e fétido. Ele, posto em pé, orava de si para si mesmo. Era uma conversa com ele próprio, de autoexaltação. Como acontece com todo religioso desse jaez e desse tipo. Eles não falam com Deus, Deus não os conhece. É acerca desses que Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca. São os que oram de si para si mesmos. Desta forma ele orava. Olha só que oração. Deus, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele olha assim por cima. Não sou. Faço parte dessa minoria absoluta dos salvos, redimidos. Eu faço parte deles. Não sou como os demais homens. Aí ele descreve os demais homens, roubadores, começam não roubando, não dando dízimo. Roubadores. Ou como esse publicano que bota um ágio em cima da cobrança do imposto. Ou tampouco eu sou como esses injustos. Para ele, injusto não tinha nada a ver com ser bom, verdadeiro, sincero, equânime na relação com o próximo. Ser injusto era ficar devendo ao sacerdote, ao templo, ao que a religião determinava como sendo práticas a serem obedecidas, ou aos rigorismos de costumes da moda exterior, até nas vestimentas. Até pelas vestimentas ele considerava alguém de longe justo ou injusto, dependendo de como o cara se vestia e se penteava. É disso que se está falando. Ou, muito obrigado, porque eu também não sou como os adúlteros. A cabeça dele era uma suruba. Ah, cheio de lascívia. Que delícia! Gostosa, maravilhosa. Mas graças a Deus, Senhor, eu mantive o voto do casamento. Eu nunca peguei ninguém fora do casamento. Quem me dera se eu pudesse, mas é pecado e eu não vou transgredir. Mas só Deus sabe como o coração do cara carregava um harém de adultérios, de prostituições, de lascívias, de desejos, de cobiça, como acontece com a vida da maioria dos religiosos. Quanto mais repressão externa, mais incubamento de adoecimento, de perversão na imaginação promíscua que eles próprios produzem nos seus interiores. Mas eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda eu sou como esse publicano que está ali, canalha, safado, que tem o desplante de vir aqui orar, nem deveria estar aqui se enxergasse. Diferentemente deles todos e daquele publicano, eu tenho fé. Essa fé é comportamentalmente superior. Além disso, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu jejuo e Deus sabe que eu jejuo 2 vezes por semana. Passo fome por amor a Deus. E mais do que isso, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Separo logo, vou separando e levo e dou. Não tenho débito com a casa do Senhor, nem com os sacerdotes, nem com ninguém. Meu dízimo está inteiro. Eu não socorro pobres, porque eu pago o dízimo. Não quero saber de necessitado, é um bando de gente amaldiçoada que só está pobre porque Deus desprezou. Se dessem o dízimo, não estariam nessa situação, mas graças a Deus, eu sou superior a isso tudo e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Essa é a fé do fariseu. É acerca dessa fé que Jesus está falando, que nos dias dele já superabundava para todo lado, mas que ele não considera fé. Ele considera a fé a manifestação do centurião romano. Nunca vi em Israel ninguém com a fé desse homem. Considera a fé o que é expresso pela mulher cirofenícia. Grande é a tua fé, mulher, seja feita contigo conforme tu queres. Mas isso aqui, para ele, é algo que ele está a ponto de vomitar da sua boca. É nojento, é de uma arrogância horrorosa, mas é o que caracteriza a atitude, o comportamento, o pensamento, a postura e as crenças desses indivíduos que chamam isso de fé, enquanto Jesus chama de mentira, hipocrisia e perversidade e iniquidade. Aí o verso 13 diz:
Já o publicano, que teve o desplante de subir e orar no templo, junto com essa multidão de juízes, torcendo contra ele. O que esse desgraçado está fazendo aqui? Contaminando o nosso culto. Tomara que saia logo desse lugar. Já o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, nem fazer isso. Olhar para os céus, não ousava. Ao contrário, ele baixava a cabeça. E Jesus o descreve aqui dizendo, mas batia no peito. Batia no peito, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, meu Deus, 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 Deus. E dizia, seja propício a mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, derrama a tua graça sobre mim, porque eu sou um pecador. Tem compaixão de mim, ó Deus. Eu não tenho nada a te oferecer, exceto o quebrantamento, o arrependimento e a consciência que eu sei e carrego acerca de mim mesmo, mas que é vencida pela minha convicção de que o teu amor é maior do que o meu pecar, é maior do que a minha relatividade. Aí olha a conclusão de Jesus, que responde à pergunta, quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? No verso 14 ele diz, digo-vos que este é o publicano, é o último aludido, o último sujeito do contexto. Este desceu justificado para sua casa, pacificado, perdoado, acompanhado, seguido por anjos, fez amizades com as dimensões celestiais, fez amigos nos tabernáculos eternos, como foi o caso do administrador infiel. Ele desceu em paz para sua casa. E não aquele. Aquele é o fariseu, é o crentaço, é o calhordaço da santidade mentirosa. E não aquele. Porque todo aquele que se exalta, que diz eu sou o máximo, eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus, eu jejuo, eu sou piedoso, eu não traio, eu não adultero, eu não sou como os outros homens, eu me dedico, eu não falto às reuniões, eu dou o dízimo de tudo. Eu sou esse cara que Deus não tem como não ter prazer. Eu compro o prazer de Deus com meu dinheiro, as minhas posturas e meu comportamento de exterioridade apenas, porque no coração Deus sabe o que acontecia lá dentro. Eu vos digo que o publicano, o pecador, desceu justificado para sua casa, para dormir em paz. Mas aquele que se exalta vai ser humilhado. Vai ser humilhado. Mas o que se humilha, batendo no peito, esse será exaltado. Quando Jesus disse, quando porventura vier o Filho do Homem encontrará fé na terra, eu pergunto a você, de que natureza de fé ele estava falando? A que manifestação de fé ele fazia referência? E no contexto, na sequência, depois de falar de fé, ele dá dois exemplos do que chamavam fé. A fé do fariseu, que para ele, Jesus era uma abominação religiosa e sagrada, e a fé do publicano, que para ele era genuína, pura, simples, nua, desvestida, quebrantada, entregue, sem justiça própria, totalmente dependente da graça, da misericórdia e da justificação que vem dos céus, e não da autojustificação que vem das palavras de arrogância proferidas por figuras desse tipo. Eu digo a vocês o seguinte, quando Jesus voltar, vai estar cheio de fé de fariseu nesse mundo. Lotado. Lotado. Eu não fico pensando que o cristianismo vai acabar, nem nada disso. Eles vão estar aqui. Só que é essa fé que Jesus abomina, acerca da qual ele diz aos laodicenses, que também tinham aderido à teologia do domínio, à teologia da prosperidade, da riqueza do dinheiro, à teologia dos poderes, à teologia das expressões de ascensão social, à teologia dos emergentes. Está lá no Apocalipse, leia,
Leia capítulos 2 e 3, o que ele diz a todos e aos laodicenses também. Porque vocês são assim e não se enxergam, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Isso que a gente tem aqui em volta é pior do que eram os laodicenses. Isso aqui já está vomitado da boca de Jesus. Ele não tem estômago para isso aqui. Então, me responda a pergunta: quando voltar o Filho do Homem, que natureza de fé é que ele vai encontrar do planeta? Nós temos a abundância da fé dos fariseus na terra inteira, e no ocidente da terra especialmente, e no cristianismo prevalentemente, e no judaísmo igualmente, e entre os muçulmanos também. Eventualmente ele vai encontrar muito mais fé no oriente da Terra, no extremo norte planetário, no extremo sul planetário, entre os alienados, entre as pessoas que estão nas ilhas dos povos, que nunca receberam nenhuma catequese, e essa é a bem-aventurança deles, porque eles não foram poluídos pela religião, eles mantêm apenas uma intuição sincera diante do fato de que deve haver um amor sublime por trás do universo, porque a vida está cheia de detalhes, de carinhos, de amor, de bondade, de cores, de flores, de sementes que abrem, de frutos doces, que a maioria das pessoas que não foram condicionadas pela religião enxergam na manifestação da criação gritos do amor de Deus, enxergam as digitais do amor de Deus, e muito mais provavelmente ele vai encontrar fé nesses que nada sabiam, do que nesses que carregam a presunção do saber e que estão distantes e afastados dele, como não se pode nem imaginar. À luz desse contexto, quando ele diz: quando vier o Filho do Homem, que natureza de fé ele encontrará na Terra? Encontrará alguma fé que o agrade no planeta? Aí ele conta duas manifestações de fé nessa história. Uma é prevalente, é da maioria, é sua, fariseu que me ouve. E a outra é do abominável, do marginalizado. E ele diz: o marginalizado será justificado por mim. É justificado. Agora os outros, porque a religião cria um espírito de autoexaltação, vocês serão humilhados. Apartai-vos de mim, todos vós, os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Senhor Jesus, permite que essa palavra tenha entrado no coração de alguém. Eu sei que as resistências são brutais. Não querem ouvir. Esse evangelho puro, simples, genuíno, generoso, escorreito de Jesus causa coceira nos ouvidos dos religiosos que querem apedrejar. Se pudessem, o fariam. Mas eu te agradeço por aqueles que não têm pedigree, que batem no peito, que não ousam olhar para cima, em cujos corações tu fazes morada definitiva e eterna. Permite que alguém, que alguns ou que muitos, pela tua misericórdia, tenham entendido a simplicidade dessa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.